Boa tarde a todos. Eu começaria por agradecer, antes de mais, o convite formulado pela organização para a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional para falar de estratégias e sobre a importância da definição de estratégias em territórios de baixa densidade, da sua importância na captação e na aplicação dos fundos comunitários e dizer que essa tem sido uma preocupação que esteve no exercício de planeamento deste programa regional. Em termos de estrutura da apresentação, eu começaria por dar uma nota, tal como foi feita anteriormente pela oradora anterior, da Estratégia de Desenvolvimento Regional, da arquitetura do programa regional, ou seja, da explicitação das diferentes prioridades de investimento no âmbito de cada eixo prioritário e, por fim, faria uma abordagem diferenciada para os territórios de baixa densidade. Em termos de visão, tal como foi referido, portanto, a região do Norte pretende que em 2020 seja capaz de gerar um nível de bens e serviços transacionáveis capaz de convergir, de estar em rota de convergência com uma estratégia e um crescimento inclusivo, sustentável e inteligente e de ser capaz de gerar acréscimos de riqueza e de emprego da sua população. E aqui desta visão, portanto, tiram-se duas palavras-chave. Uma delas é o rendimento, o acréscimo de rendimento, e a outra é o acréscimo de emprego da sua população. Partindo dos 11 objetivos temáticos que serviram de base à elaboração dos programas operacionais deste ciclo de programação, 9 objetivos temáticos estão incluídos no Programa Operacional da Região do Norte e esse programa estrutura-se em 9 eixos prioritários e um décimo dedicado à assistência técnica. A dotação financeira do programa é de 3,4 mil milhões de euros e o FEDER reparte-se com 83% e o Fundo Social Europeu com 17%. Se olharmos para este quadro e para as dotações financeiras que estão atribuídas a cada eixo prioritário, vemos que há aqui uma clara aposta com 50% do montante financeiro é absorvido pelo eixo prioritário 1 e pelo eixo prioritário 2. O que quer dizer que as áreas de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação e a área da competitividade das PMEs vão ser o grande enfoque deste programa regional. Em termos de eixos prioritários, portanto, vou fazer uma descrição o mais leve possível das prioridades de investimento que estão ao nível de cada eixo prioritário. O eixo prioritário 1, portanto, como já disse, relativo à investigação, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, tem 2 prioridades de investimento. Uma delas que é relacionada com o apoio ao investimento às empresas, às universidades, ao conhecimento científico. Uma segunda prioridade é colocar a transferência desse conhecimento científico em benefício das empresas e, na medida do possível, criando sempre parcerias e redes de cooperação de forma a promover o aumento da investigação e do desenvolvimento e, por outro lado, de acordo, promover a estratégia da especialização inteligente que está prevista para a região do Norte. Em termos do eixo prioritário 2, ao nível da competitividade das pequenas e médias empresas, são os três sistemas de incentivos às empresas. Portanto, um primeiro relacionado com o empreendedorismo, com a exploração e a criação de novas ideias, de novas empresas. Um segundo relacionado com aspectos da internacionalização.
e um terceiro com o aspecto ligado à inovação e, portanto, ao investimento e à produção de bens e serviços. O eixo prioritário 3 é o eixo dedicado à economia de baixo teor de carbono. É um eixo que contempla as medidas, a implementação de medidas integradas de eficiência energética e da utilização de energias renováveis no âmbito das empresas, no âmbito da administração local, nomeadamente da administração dos edifícios, dos seus edifícios e da habitação social. A habitação particular e a administração central ficam nos programas temáticos e ainda uma prioridade de investimento relacionada com a promoção de estratégias de teor em baixo carbono que implica a criação e a execução dos planos de mobilidade urbana sustentável. Sim? Nós tínhamos para uso interno, fizemos uma grande folha, e o que está aqui no 3 tínhamos no 4, e o que está no 2 tínhamos no 3. Houve alguma alteração? Não. Estes são o eixo prioritário 3 do programa, mas é a prioridade de investimento 4B. Deve ser essa a confusão. A PI é 4B porque segue uma numeração europeia e o programa regional, portanto, segue a numeração do eixo prioritário 1. Portanto, esta numeração que eu estou a referir é do programa regional. É o eixo prioritário 3 e à frente diz que é a prioridade de investimento 1 do eixo prioritário 3, mas que diz respeito à prioridade de investimento 4B. 4B ou 4.2. Exatamente. Nada. O eixo prioritário 4, portanto, é o eixo da qualidade ambiental e aqui merecem destaque a preservação, a conservação do património natural e cultural, com um enfoque em fins turísticos. E a segunda prioridade de investimento relacionada a aspectos de melhoria de qualidade com o urbano, com as zonas ribeirinhas, com os centros históricos, com a descontaminação de zonas industriais abandonadas e também com medidas de minimização de poluição do ar e do ruído. O eixo prioritário, agora perdi-me, o eixo prioritário 5, o sistema urbano, é um eixo autónomo, este eixo é diretamente direcionado e exclusivo para a área metropolitana do Porto, para as cidades estruturantes e para as cidades regionais de hierarquia superior que estão previstas no Plano Regional de Ordenamento do Território. E contempla 3 prioridades de investimento. Uma primeira relativa à implementação das medidas dos planos de mobilidade urbana sustentável, uma segunda relativa aos planos, à implementação dos planos de ação de regeneração urbana para centros históricos, para zonas ribeirinhas, para zonas industriais abandonadas, e uma terceira relativa a planos de regeneração física, económica e social para comunidades desfavorecidas. O eixo prioritário 6, relativo ao emprego e a mobilidade do empreendedorismo, tem aqui 5 prioridades de investimento. Uma delas relativas ao acesso ao emprego de candidatos e emprego aos inativos, os empregos por conta própria, o empreendedorismo e a criação de empresas, a adaptação à mudança dos trabalhadores, o apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e a atividade por conta própria e eu dava aqui um enfoque especial a esta última prioridade de investimento que tem a ver com as estratégias específicas de valorização de recursos endógenos que são dirigidas exclusivamente para os territórios de baixa densidade. Aqui pretende-se promover o emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno nestas zonas consideradas de baixa densidade. O eixo prioritário 7 é dedicado à inclusão social e à pobreza.
e tem 4 prioridades de investimento: a inclusão ativa, as estratégias de desenvolvimento local de base comunitária, que já foram aqui referidas. A prioridade de investimento 3 diz respeito às infraestruturas sociais e de saúde, e a prioridade de investimento 4, que diz respeito aos investimentos no contexto das estratégias de desenvolvimento local de base comunitária. É muito complicado. Muito complicado. São muitas medidas. É muito extensa. O eixo prioritário 4, a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, tem a ver com as questões relativas com a educação, com o abandono escolar precoce, com a melhoria do ensino superior, com a certificação dos cursos de apoio tecnológico, com os investimentos nas infraestruturas de educação. E, por fim, o último eixo prioritário, que diz respeito à capacitação institucional e às TIC, em que tem aqui a vertente da capacidade institucional, da melhoria da eficiência da administração pública e do reforço da aplicação do domínio das TIC na administração pública. E agora, em termos de abordagem diferenciada para os territórios de baixa densidade, eu iria focar aquelas prioridades de investimento que tinha assinalado anteriormente. E a prioridade de investimento 8.9, portanto, diz respeito à promoção de emprego, assegurando, na medida do possível, a valorização económica dos recursos endógenos em espaços de baixa densidade. Este montante financeiro de 34,5 milhões de euros FEDER é dirigido exclusivamente aos territórios de baixa densidade. E isso significa que é cerca de 17% da dotação que está afeta a este eixo prioritário. E o outro aspecto que também merece a nossa atenção são as prioridades de investimento 9.6 e 9.10, relacionadas com as estratégias de desenvolvimento de base comunitária, cujo concurso, portanto, já saiu um primeiro, como foi referido anteriormente, saiu o concurso para a pré-qualificação, que neste momento está a decorrer os resultados, não é? Está em fase de audiência prévia. E há aqui a conjugação, portanto, de 2 montantes FEDER e de Fundo Social Europeu, representando mais de 25% do montante que está afeto a esse eixo prioritário. E, por fim, em termos de jeito de conclusão, eu diria que esta apresentação, portanto, é bastante resumida e não dispensa a consulta da versão que é aprovada do Programa Regional, que está disponível no Norte 2020 e no Portugal 2020. Outro aspecto que vem referido, outro aspecto que já foi também aqui referido hoje e que está na decisão da Comissão Interministerial, que é o Portugal 2020 e os programas operacionais assumem o objetivo de reconhecer um tratamento diferenciado aos territórios de baixa densidade, e isso vai ser feito através de 3 modalidades distintas. Uma delas é através da abertura de concursos específicos e, portanto, vimos que há realmente algumas linhas de ação que estão diretamente direcionadas para os territórios de baixa densidade, o que não implica que não haja outras tipologias de ação, por exemplo, ao nível empresarial, que a autoridade de gestão decida abrir um aviso específico para territórios de baixa densidade. Uma segunda relativamente à aplicação de bonificação nos critérios de seleção das candidaturas. E uma terceira que já vem sendo aplicada, da majoração das taxas de comparticipação no caso do sistema de incentivos. Como já referi, ao nível das dotações de Programa Operacional Regional do Norte, a prioridade 8.9 é destinada exclusivamente aos investimentos em territórios de baixa densidade, representa 34,5 milhões de euros FEDER, e estamos a falar de investimento público, e pretende-se que estes 34,5 milhões de euros possam alavancar um investimento privado de 2 vezes superior.
Temos depois as prioridades de investimento 9.6 e 9.10 que estão, portanto, que recebem dotações de 35,6 milhões de euros de Fundo Social Europeu e de 22,2 milhões de euros FEDER. Por fim, o reforço da coesão territorial, portanto, é particularmente importante, quer nas cidades, quer em zonas de baixa densidade. Muitas vezes as fronteiras entre a cidade e o campo não é assim muito nítida e, portanto, é uma prioridade regional e que tem que ser alinhada com as políticas nacionais e europeias que estão a ser prosseguidas. E por fim, para o envio de quaisquer dúvidas ou sugestões sobre o Programa Operacional Regional, portanto, pedíamos que enviassem todos os e-mails, estão a ser recolhidos nesta caixa de correio norte2020@ccdr-n.pt. Muito obrigada. Podemos falar? Usar aqui sim, por favor. Muito obrigado. E agora íamos tentar aqui ver algumas das questões que até se calhar ficaram aí de outras apresentações. Exatamente. Como é que quem está responsável pela criação e depois pela operacionalização de um programa vê estas questões da distribuição entre territórios de baixa densidade e territórios que não são de baixa densidade? Isto é, como é que isto é gerido a nível do programa? Porque eu admito que haja aqui uma grande dificuldade na distribuição dos fundos entre os locais onde efetivamente há mais pessoas e, portanto, também há mais necessidades a certos níveis e aqueles locais onde nós queremos que hajam pessoas e, portanto, têm que ser favorecidos de alguma forma para que isso possa acontecer. Como é que isto é gerido internamente quando se está a elaborar a proposta que depois dá base a um programa operacional como é aquele que temos agora? Bem, muitas vezes há orientações, não é? Nós temos que obedecer a orientações europeias, não é? Por exemplo, uma delas foi a questão de criação de um eixo autónomo dedicado às cidades, não é? Nós consideramos o eixo prioritário 5 do sistema urbano. Mas existe uma preocupação sempre, foi sempre uma preocupação da Autoridade de Gestão, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, enquanto estava a planear em conjunto em articulação com as autoridades nacionais, foi sempre uma preocupação de discriminar positivamente os territórios de baixa densidade, porque aliás tinha essa experiência também do passado, tal como foi referido, uma experiência positiva da avaliação dos PROVER, não é? E que, portanto, não iríamos deixar cair essa tipologia de ação e estes territórios precisam desse apoio, não é? Dessa discriminação positiva, sim. Exatamente. E como é que se comunica e se aproxima das populações? Estávamos há um bocadinho a falar a questão de que se a menor participação nestas regiões é uma questão de falta de população, que eventualmente também será, mas também não há aqui a dificuldade em aceder a um conjunto de informações, a um conjunto de formação, a um conjunto de uma rede de suporte que me permita a mim, enquanto empresário local ou enquanto pessoa de uma associação local, apresentar uma candidatura a um programa. Como é que a CCDR-N tenta combater isso e como é que se comunica? Eu acho que, para além do apoio na elaboração da proposta, estamos a falar primeiro de tudo, comunicar para garantir que as pessoas aqui sabem que há este tipo de fundos com estas deadlines e com este tipo de características. É assim, isto não é, portanto, isto correu de uma iniciativa que não é só da responsabilidade da Comissão de Coordenação, é também do Conselho Regional, e onde estão presentes todos os municípios da região, e, portanto, esses são os autarcas, todos os autarcas, associações de municípios, entidades intermunicipais, digamos, são, por excelência, atores que aprovaram, que estiveram presentes no exercício de planeamento, portanto, em fóruns de Conselho Regional. Posso dizer que o ano passado tivemos 8, portanto, em que foi apresentado sucessivamente o Programa Operacional Regional, foram debatidas algumas questões, foram apresentadas sugestões, algumas delas um pouco mais conflituosas, não é? Mais delicadas de gerir. Mas de qualquer forma, portanto,
Existem sempre, portanto, todos os documentos estão disponíveis, nós também estamos sempre disponíveis e, assim, eu acho que os autarcas, as entidades intermunicipais serão os grandes embaixadores também do território, não é? As associações de desenvolvimento local serão também grandes embaixadores do investimento. Portanto, é esta primeira linha de contacto com as pessoas que tem também ela a obrigação, a responsabilidade de servir de ponto de contacto e de comunicação do que está a ser feito e do que é que se pode fazer, sim, não é? Porque, por exemplo, se no passado as autarquias estiveram muito voltadas para a promoção de infraestruturas, digamos, estavam dedicadas aos investimentos de infraestruturas, neste momento eles podem ser os provedores de investimento, de captação de investimento empresarial. Ok. E as associações de desenvolvimento local, portanto, são os atores privilegiados. Para essa missão. Para essa exatamente. missão, sim. Antes de passar aqui às perguntas, e portanto, vou esperando aqui que hajam algumas perguntas, falámos há bocadinho da questão dos critérios. Porque é que... Do mapa. Eu tenho que lançar a provocação de porque é que os tais atores locais que são privilegiados depois no contacto e na operacionalização do programa, porque é que eles não são todos, ou pelo menos em grande parte, ouvidos na definição de coisas como estas, que depois se veem podem condicionar, pelo menos na opinião da Ana Paula Xavier, naturalmente, sim. a execução do programa. Sim, esta configuração apareceu, não é? Este mapa apareceu, pelos vistos não é? Com a aceitação da Associação Nacional de Municípios, ou não sei. É o que vem não é? Na deliberação da Comissão Interministerial, é que, digamos, foi proposto, portanto, os municípios em princípio proporam e, portanto, têm uma decisão política também e, por isso, o Programa Regional, a Autoridade de Gestão está atenta a essa questão e vai tentar implementar, digamos, essa geometria com o maior senso, o bom senso possível. Porque há experiência, deixe-me só terminar, há experiências, por exemplo, há provérs que ficam provavelmente desmembrados e essa experiência do passado não se quer perder, não é? E, portanto, vai ter que se implementar, vai ter que se criar, vamos ter que ser criativos para implementar esse mapa e essa geometria. Mas o que eu perguntava é se depois de definido um mapa destes, há formas de nós na operacionalização do programa, já que na parte do planeamento... Eu julgo que na fase de definição dos avisos, na concepção dos avisos, dependendo da forma como poderá ser feita, digamos, nas ponderações de diversos critérios, isso poderá ser minorado, sim, se houver realmente prejuízo, não é, da aplicação de perguntas. intervenções. Temos aqui já uma, pedia-lhe só que um dos meus colegas pudesse ali fazer chegar. Muito obrigado. Boa tarde, José Aranha, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Como dizia a doutora Ana Paula Xavier, estes projetos ou esta legislação, digamos assim, às vezes é muito difícil de ler. As minhas duas questões são muito concretas. Como é que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro pode articular-se, quer com uma Câmara Municipal, quer com uma comunidade intermunicipal, para se candidatar a um projeto destes? Se pode ser promotor do projeto ou só pode ser parceiro do projeto? Se a Câmara também pode ser, ou a CIM pode ser promotora do projeto? E quando é que nós temos acesso aos formulários de candidatura para perceber o que é elegível e como é que eles podem ser feitos? Porque nós temos ouvido falar nos projetos, está previsto que se abra a medida 4 em julho, está previsto que se abra a medida 8 em outubro, nós temos os projetos desenhados, mas não conseguimos concorrer. Portanto, podemos ser promotores, a que é que podemos aceder através destes financiamentos e quando é que podemos efetivamente submeter as candidaturas? Portanto, provavelmente já consultou o plano indicativo, não é, de avisos de candidatura. A Universidade de Trás-os-Montes pode candidatar-se enquanto parceiro, até no âmbito do consórcio que foi recentemente criado,
com as outras universidades, quer no âmbito, quer enquanto parceiro, quer como líder. E estamos aqui a falar, sobretudo, não sei muito bem que tipo de projeto é, mas se for de investigação, Transferência de conhecimento. Portanto, temos o eixo prioritário 1, é ver os avisos que estão previstos para o eixo prioritário 1. E a questão do baixo carbono e da utilização de produtos endógenos. A investigação relacionada... Não, nós já temos a investigação toda feita, agora queremos transferir para os municípios essa investigação e que o resultado da nossa investigação permita melhorar a qualidade de vida das populações locais, reduzir as emissões de carbono e promover programas de eficiência energética com baixo teor de carbono. Mas ao nível dos edifícios, é que, por exemplo, em termos de economia de baixo teor de carbono, o que está... Escolas, piscinas, pavilhões, por exemplo, alterar... Edifícios públicos da administração local são elegíveis no eixo prioritário 3, prioridade 2, da administração central, que não é o caso, não é? É no Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Portanto, o eixo prioritário 3, prioridade de investimento 2. Íamos agora, julgo que a questão terá ficado esclarecida, muito obrigado. Agora ali uma segunda questão da Ana Paula Xavier. Eu só queria, fazer uma questão e também dar aqui uma sugestão, se me permite. Penso que seria importante, até porque estão na fase da apresentação de candidaturas, a própria CIMA, aqui Trás-os-Montes ao Douro, não é? Pelo pacto, que são as ITIs, as intervenções territoriais integradas, e uma das ações que as têm previstas tem a ver com a eficiência energética. Exatamente. Por isso era importante... Ainda bem que me diz isso, porque Pois. Realmente essa é uma das tipologias de projetos que estão incluídas. incluídos na ITI. Na ITI. Ainda bem que fez. É entrar em contacto com a autarquia, aqui de Claro. Vila Real, Exatamente. aqui do lado, e também com a CIMA, nesse Na sentido, estruturação do porque o pacto neste momento tem que ser apresentado até o dia 21 de maio, e 75% do investimento que está previsto já tem que ir elencado com as ações e com os projetos, quem vai tomar o projeto. Quem é a entidade que vai tomar o projeto. Fica só livre cerca de 25%, que é para ficar assim no ar, depois logo se vê para quem vai. Pronto, era só para dar esta nota, porque é importante, porque, peço desculpa estar a interferir, Aliás, mas essa prioridade de investimento eu nem me estava até a está lembrar. metida nas ITIs. Isso, no caso do Programa Operacional Regional do Norte, está exclusivamente... Nas ITIs, ou seja, nem sequer pode ir Nem- diretamente. não há- Foi por isso a indicação que dei, que é importante que entre em contato com a CIMA, porque neste momento estão a fazer a candidatura. Portanto, tem que haver a universidade, a autarquia local e um tomador desta empresa privada. A própria UTAD pode propor à IT, à CIMA, de Trás-os-Montes ao Douro, uma ação a incluir nesta estratégia e ser a própria UTAD a implementar, se quiser. Se for o caso, ou em parceria, também depois tem a ver com a estratégia e com a tipologia de investimento propriamente dito que poderemos estar a falar. Né? Pode não ter interesse a UTAD de fazer alguma coisa. Entrar com esse investimento, não é? Não é? São edifícios públicos. Públicos, eventualmente terá que ser com a autarquia ou com a própria CIMA, Ou empresas de serviços. ou empresas, não é? Também terá que ver depois de que forma qual é a melhor forma para personalizar esse projeto que já têm, não é? Pronto. Eu queria só fazer aqui uma pequena referência e perguntar uma questão relativamente aos PROVERs. Segundo o plano indicativo das candidaturas, eles vão agora, em maio, ser abertos, penso eu. Reconhecimento. Reconhecimento. Reconhecimento É só para as que estão? Ou só que estiveram? Sim, em princípio, é assim, vai haver, o aviso está a ser, digamos, está a ser elaborado, não é, neste momento, e ainda não sabe muito bem os termos, mas é provável que haja uma avaliação, um reconhecimento, não sei se até uma própria autoavaliação da entidade, e o reconhecimento daquela estratégia.
Eu gostava só, pronto, de lançar aqui, e já agora não será a doutora Sónia, como é óbvio, mas pronto, já é da comissão, e pode levar o recado. O recado não é recado, é uma informação, um pedido de, peço desculpa, não é essa a ideia que eu quis transmitir. É o seguinte, os Proveres, na altura, quando apareceram de facto como uma ideia de base, dirigido bastante aos territórios de baixa densidade e, de certa forma, até complementando estratégias locais de desenvolvimento promovidas pelos grupos de ação local. Como ideia, a ideia de facto de base foi válida. Em termos da sua execução, teve algumas questões que era muito importante na montagem do próximo que tivesse em linha de conta. Desde já nós fomos obrigados a colocar nas nossas estratégias a majoração de pontuação para os projetos incluídos no Prover, mas que houve uma primeira fase de elaboração desses Provers, em que foram identificados uma série de potenciais projetos, mas que depois, numa segunda fase, uma terceira fase, todos os projetos que entraram posteriormente e que já não puderam estar incluídos no Prover como estratégia, ficaram sempre prejudicados porque já não podiam ser incluídos no Prover. Ou seja, haver dotações financeiras. não só, porque o Prover deixou de definir os projetos âncora, os projetos complementares. O programa, não é? O programa estava definido. Estava definido. Tudo o que apareceu depois, em 2012 ou 2000. Mas houve a reprogramação dos programas. Sim, mas não foi a esse nível, foi a nível da reprogramação financeira do próprio Prover. Ou seja, não houve aqui. Parece que foi mais uma coisa indicativa. Nós não sentimos, por exemplo, no caso do. Também há Prover e Prover, atenção, eu reconheço que há Prover em que o efeito do Prover foi bastante visível e houve investimento e houve Provers que de facto o impacto foi muito macro. Foi muito dirigido a estratégias já mais, estratégias mais globais e não tanto para os pequenos, porque depois houve zonas em que de facto a baixa densidade não havia, não é? É preciso que vocês tenham noção disso. Eu venho de uma zona em que isso, não sei como é que isso está a ser articulado, porque o Minuíne, peço agora desculpa de estar a falar em concreto, que é do Val do Minho, Val do Lima, Alto Minho, Val do Cávado e Val do Ave. Neste momento só tem 14 concelhos dentro da baixa densidade. Pois é, essa questão do mapa, não é, que tem que ser gerida. Não, eu sinceramente, como técnica, acho que o Prover devia quando nasceu para a baixa densidade, eu subscrevia e acho muito bem. Depois na prática isso não se passou. Eu vou ter que pedir desculpa porque eu também tenho que gerir, mas é o tempo e peço desculpa. Mais alguma questão? Questões são importantes, questões. Ok, não, penso que não temos mais questões, também teremos o debate onde podem colocar mais questões. Ok? Muito obrigado pela intervenção.